E o Causos de hoje vai mostrar que nos quadrinhos os personagens podem ter mais de um pai. E eles também podem ser feitos numa cagada. Episódio novo do Causos aqui pra você no meu canal do YouTube, youtube.com/DanielHDRArt. Aos nossos queridos inscritos e inscritas, muito obrigado como sempre. E se você é novo aqui no canal, tá gostando? Tá vendo as outras playlists aqui? Ou então caiu nesse vídeo pela primeira vez? Assista. Se você gostar, por favor, curta, compartilhe, chama nas suas redes sociais aí, compartilhe, comenta assim sobre essa série. E por favor, se você realmente ficar apaixonado pelo conteúdo do canal e quer ver a continuidade dele, apoie a gente aqui no Seja Membro. Pô, só R$ 4,99 você tem acesso a muita coisa extra. Não só aqui, como no nosso grupo de discussão lá no Discord. E claro, você também pode ser apoiador no colabora.ai/DanielHDR, a ferramenta de financiamento coletivo 100% brasileira e apoiador oficial aqui do canal. E o nosso caos, ele vai ter que ser contextualizado nos anos 40. Não, eu não vou cair na Era de Ouro de novo. Gente, é onde tudo começou, então a gente tem que pelo menos explicar. Aos poucos as coisas vão se conectando. Já nos anos 40, a National Periodical Comics estava publicando Superman, estava publicando Batman e Mulher Maravilha. A Trindade já estava ali em pleno vapor. E a própria Mulher Maravilha fazia parte da Sociedade da Justiça e tinha título próprio. Os criadores dela, não foi só o William Moulton Masters que criou ela, não. Você sabe, né? O cara, criador do detector de mentiras, psicólogo, criou a Mulher Maravilha e tudo, mas não foi só ele. O pessoal esquece muito do Harry George Peter. O Harry George Peter, ilustrador durante todo esse período. Ele que deu o design da Mulher Maravilha. Ele que fez toda a pesquisa de reconstituição de época, referências de mitologia grega e tudo mais. Pois então, os dois que já trabalhavam com a personagem, eles se davam ao luxo de explicar sobre o passado da Diana. E nessas histórias que tu tinha ali acontecendo em tempo real, os fatos, tu tinha de vez em quando um flashback. E a gente podia ver o quê? A infância e a adolescência dela na Ilha Paraíso. E esse tipo de abordagem começou a ganhar mais espaço na medida em que tu tinha personagens tendo sidekicks e outros não. E quando eu digo outros não, eu tô me referindo diretamente ao Superman. O Superman não tinha sidekick. Tanto que o Jerry Siegel, quando volta a trabalhar para DC, ele resolve então criar o Superboy. E não só o Superboy, tinha o Super Bebê. E quando tu entra na Era de Prata, tinha Super Bebê, Super Cavalo, Super Cachorro, Super Macaco e assim por diante. Acontece que a Mulher Maravilha, que também não tinha sidekick, acabou se usando desse artifício. E essas aparições dela, que eram breves flashbacks, eles já começaram a ganhar histórias inteiras. Em 1959, ali pela edição 105 da Wonder Woman, essa dupla já estava colocando histórias que estavam aparecendo a jovem Diana Prince e a bebê Diana Prince. Tu tinha uma versão bebê dela nas histórias que era a super tipo assim, a super menininha, a super coisinha. Essas versões, elas acabavam ganhando arcos inteiros e ao mesmo tempo o gibi da Mulher Maravilha, que estava ali nos anos 50, começou a ganhar uns contornos meio bestas, assim, porque toda aquela força, aquela característica de emancipação, sabe, de empoderamento da personagem, ele começou a se diluir, porque a gente tá falando do pós-guerra, tu tinha todo aquele conceito da família americana, e aí a Mulher Maravilha acabava se preocupando, o que o Steve Trevor está fazendo, e as histórias muitas vezes eram o quê? O vilão querendo casar com ela, ou o Steve Trevor tentando não perder ela para um rival amoroso. E aí as histórias ficavam em torno disso e os próprios caras já não estavam mais conseguindo criar histórias tão boas. E no fim, o passado da Diana acabava sendo mais atrativo para tu contar aventuras diferentes, antes dela viver no mundo dos homens. E o William Moulton sai da revista e quem acaba assumindo os roteiros é o Robert Kanigher. Esse cara, ele assume o título da Mulher Maravilha por mais de 20 anos, você tem noção? E ele começa a construir uma mitologia, mas uma mitologia um tanto quanto forçada. Entra também um cara que é muito conhecido dos fãs da Marvel, principalmente fãs do Homem-Aranha. O Ross Andru era um dos principais artistas do título da Wonder Woman. Sabia dessa, meu velho? Pois então, o Ross Andru, o mesmo cara que, junto com o Romita ali, tem histórias memoráveis dentro dos arcos do Homem-Aranha da Era de Bronze ali. E também o clássico crossover Superman e Homem-Aranha. Cara, um dia desse eu vou ter que fazer uma análise desse quadrinho. É muito massa. E justamente em abril de 59 sai a edição 105, em que eles começam a contar essas histórias.
Às vezes elas eram o quê? Divididas em 2, 3 partes, às vezes era uma só parte. Mas geralmente era uma edição ou duas que acabava de certa forma meio que servindo para revezar com outros artistas, apesar do Rosandro estar ali firme. A coisa anda desse jeito, anda. E vou te dizer, cara, até era interessante, só que, como eu falei, esse perfil das histórias da Mulher Maravilha eram esquisitas. Daí tu pensa, não pode ficar mais esquisito. Pois ficou. Em agosto de 1961, na revista Wonder Woman 124, você já vai entender por que não tem como esquecer esse número. Eles resolvem fazer uma coisa que deu uma cagada tremenda. Eles criam uma história de que a Hipólita, mãe da Diana, usa uma espécie de magia amazona que faz com que a versão bebê e a versão adolescente coexistam junto, no mesmo tempo, com a versão adulta da Mulher Maravilha. E aí acaba sendo uma super equipe, em que elas agem juntas, cara. E é um absurdo, porque ainda tu tinha aquele perfil de história meio esquisito do Steve Trevor e... Ai, onde está o meu querido Steve Trevor? Era o Steve Trevor com a Diana e as duas cunhadas que eram idades diferentes da esposa dele. Bizarro, muito bizarro. Acontece que deu pra levar até um certo ponto também, por quê? Porque a própria DC já estava mudando um pouco a abordagem desses personagens que estavam vindo lá da Era de Ouro. Tu já estava tendo outra abordagem de história também, e tu tinha a Marvel na parada, a gente tá falando do início dos anos 60. E aí eles começaram a meio que modernizar, mudar a abordagem do Batman, do Superman, e a Mulher Maravilha não ficou diferente. A própria DC Comics institui, essas histórias aconteceram na Terra 124.1. Ui! Por que 124.1? Porque era a primeira série da revista da Mulher Maravilha, a primeira vez que foi lançada. Obviamente, quando teve o relançamento do gibi da Mulher Maravilha, se renegou tudo isso que aconteceu antes. A Marvel estava entrando com uma coisa que a própria DC tinha, mas não tanto quanto com aquela força que a Marvel entrou. O que é? A Legião dos Super-Heróis foi criada em 1958. Foi o primeiro time adolescente de super-heróis, de super-seres, dentro dos gibis da Adventure Comics. Mostrava as histórias do Superboy e a Legião dos Super-Heróis, né? Vocês sabem que eu gosto da Legião também. Eles só tinham a equipe adolescente da Legião dos Super-Heróis. O resto, se fossem heróis adolescentes, eles eram o quê? Sidekicks. E como eu acabei de falar, a Mulher Maravilha não tinha sidekick, muito menos o Superman. Talvez a Supergirl, mesmo assim, ela não era a sidekick dele. E o Batman tinha o Robin, né? O fator aqui é que eles já estavam querendo então botar mais títulos com heróis adolescentes na banca. E eles estavam vendo que a Marvel estava botando o Homem-Aranha, a Marvel estava botando os X-Men, um grupo de jovens mutantes na escola do Professor X. A Marvel estava botando ali o Quarteto Fantástico com um herói adolescente na equipe, que era a Tocha Humana. E eles, cara, nós estamos perdendo o campo, temos que botar uma história com adolescentes aí. Acontece que tinha um título dentro da DC chamado Brave and the Bold. Nesse título aí tu tem muitos crossovers, né? Super-Homem contra Homens Metálicos, contra o Espectro e assim por diante. E esse título era editado, sabe por quem? Por Murray Boltinoff. Já ouviu falar esse nome aqui no Causos? Lembra do Causos do Dave Cockrum? Quer saber mais? Então olha aqui no card, vale a pena. O editor da Brave and the Bold, né, o Boltinoff, acabei de citar, ele acaba pedindo pro Bob Runney, que era o roteirista veterano até na época, já tinha escrito coisa pra Fawcett, escrito coisa pra Timely, feito muitos romances também de ficção, pulps, etc. Ele pede pra esse cara para ele escrever uma história dentro da Brave and the Bold, fazendo um crossover de heróis adolescentes. E ele não podia usar a Legião, todos lá no século 30. Ele até poderia usar, sei lá, eu usaria. Então ele pegou quem? Ele pegou os sidekicks. Ele pegou o Robin, essa frase é muito esquisita. Ele usa o Robin, usa a presença do Kid Flash e do Aqualad também. Respectivamente, sidekick do Batman, sidekick do Flash e sidekick do Aquaman. E eles nem são apresentados como Turma Titã. Provavelmente já pensou assim, é a estreia dos Titãs? É e não é. Porque a revista só mostrava o nome dos personagens. Eles até propõem criar uma equipe no final da história, né? Mas passa batido, porque todo mundo queria saber qual era o crossover já da edição seguinte. Então não houve tanta expectativa. Mas eles estavam querendo ainda plantar alguma coisa. Mas pra tu ver como naquela época a DC já estava também muito mais lenta do que a Marvel, cara. Um ano depois, com essa Brave and the Bold que eu acabei de citar, era a edição 54, lançada em julho de 64. Em julho de 65, na edição número 60,
eles lançam de novo uma história, daí sim apresentando como Turma Titã, né, ou Teen Titans. Turma Titã é como foi traduzido aqui no Brasil, caso você, jovem mancebo, não saiba, quando foi publicado lá na época da Ebal, por exemplo. Meu pai nunca teve um gibi da Turma Titã, ele tinha do Superboy Legião dos Super-Heróis, mas eu sei que é dessa mesma época. Como ele teve essa incumbência, porque, cara, ele tinha que criar de novo uma história com aqueles heróis adolescentes que nem vingaram pra continuar, ele ficou, cara, eu vou botar mais personagem. Ele foi procurar no acervo, e nessas alturas aí o próprio Murray Boltinoff, ele nem tava se ocupando mais da Brave and the Bold, ele botava um editor assistente, até nem sei quem é o cara. E aí ele ficou cuidando dos outros gibis que ele fazia, inclusive um dos campeões de venda ali, que era a Legião dos Super-Heróis. O Bob Runny ficou perguntando, pô, onde é que tem herói adolescente com superpoder, assim, cara, só tem esses sidekicks, eu talvez use o Ricardito, não sei. Aí ele foi olhar os gibis da Mulher Maravilha e viu a capa da Wonder Woman 124. Aí ele olhou assim, cara, a Diana tem uma irmã, eu vou usar ela. Vou pegar essa personagem que vou botar na história. Só que vocês entenderam, né? Elas foram consideradas de uma outra realidade, aquelas versões que era a própria Diana, e o cara tava cagando, ele nem tinha lido a história. Ele olhou a capa e falou assim, legal, a irmã mais nova da Mulher Maravilha. E usou. Ele viu que era Wonder Girl, o nome dela, e pensou, deve ser irmã. Todos ali são irmãos, sobrinho, primo, adotado. E aí ele usou a personagem, e a coisa foi tão a moda Miguelão, cara, que não tem uma identidade secreta pra ela. Não tem origem pra ela. Ela aparece, entra na equipe, eu sou dos Jovens Titãs, que legal, não sei o quê. E, velho, é tão constrangedor, assim, que Kid Flash, muito escroto, velho, ele chama ela de Wonder Chick. O único que chama ela de Wonder Girl, e mesmo assim não é pra um alter ego, é o Robin. O próprio Acolyte chama ela de WG, né, de Wonder Girl, abrevia o nome dela. E aí fica aquela situação ali, mas passa, sai. E quando a revista sai, o Boltinoff foi olhar as provas de impressão, entende? Já tava na gráfica, tá ligado? Em cima do laço. Aí ele viu assim a personagem, caraca, peraí, o cara tá usando a personagem. Aí falou, né, com o roteirista, com o Bob Runny. Meu, você foi usar a personagem que a gente tá tentando esquecer, você não entendeu? A gente botou ela numa outra realidade, porque isso aqui era muito sem pé nem cabeça. O outro roteirista lá, que tava lá, ficou 25 anos no Título da Mulher Maravilha, ele fez esse negócio aqui e a gente meio que engavetou, cara. Tá tentando esquecer isso, você não tá entendendo? A Mulher Maravilha, mas não tinha essas escabrocices, assim. Aí ele ficou assim, puta, e agora, velho? O Bob Runny falou, vamos deixar assim, né? Pensaram, cara, não vai fazer diferença nenhuma, né? Depois a revista saiu, o pessoal ficou perguntando quando é que tem outra história da Turma Titã. E ao mesmo tempo ficaram assim, ué, quem é essa Wonder Girl? Ela não era aquela personagem? Aí vem, né, os advogados de cronologia, né? Pô, ela não era aquela personagem lá que subiu... Tiraram os titãs da revista Brave and the Bold, afinal de contas tinha rotatividade ali, né, dos personagens, e jogaram ela numa showcase, já pra testar, porque ao mesmo tempo que estavam se perguntando assim, what the fuck, eles estavam assim, cara, bacana, uma equipe de adolescentes e tal, são sidekicks, estão aprendendo a se virar sozinhos e tal. E aí, a mesma equipe criativa que fez no Brave and the Bold essa cagada, acaba indo na revista Showcases, dezembro, novembro de 65. Sai a revista com uma história dos Titãs, tudo bem, beleza, o pessoal fica ali na vibe, queremos ver o gibi dessa equipe, e 2 meses depois, já no ano seguinte, em fevereiro de 66, eles lançam a revista própria dos Titãs. E aí tu pensa, porra, legal, né, cara? Então acho que agora eles pelo menos já podem dar um passado pra essa personagem, ou quem sabe desfazer e não usar mais ela. Acontece que ela ficou emblemática na equipe. E sabe o que é pior? Ela ficou sem identidade na equipe. Por 2 anos, cara! 2 anos! Era Wonder Chick, era WG, era Wonder Girl. E foda-se, de vez em quando ela dizia, eu sou a irmã mais nova da Diana, eu vim lá de Temícera. E aí os leitores, que já eram fã da Mulher Maravilha, ficavam assim, como? Como assim? Mano, não sabia nem que ela tinha irmã. Tanto que só na edição 22, lá em agosto de 69, o Marv Wolfman, criador dos Novos Titãs, que eu amo de paixão, aqui, ele já escrevia na DC a Turma Titã, os Teen Titans. E aí ele resolve dar um nome para Wonder Girl, que é Donna Troy. E ele explica a história dela pregressa, né? Como que ela era, então, irmã, né? Da Diana e tudo mais. E inclusive o Gil Kane, que estava fazendo a arte, inclusive das capas, na época, ele cria um design novo para ela, que é o design que muitos conhecem. E eu fui conhecer a personagem mesmo, sabe? E aí, cara, é muito louco isso. Porque tu pensa assim, bom, beleza, resolveu-se, né?
Pois o Wolfman, depois quando cria, né, os novos Titãs, com Cyborg, Estelar, Robin, a equipe original mais um monte de personagem novo, né? Eles pegam, fazem um sucesso tremendo. Vem a Crise nas Infinitas Terras, escrita pelo Wolfman e ilustrada pelo Pérez, que criou os novos Titãs junto com ele. É feito o reboot do Superman, da Mulher Maravilha e do Batman. E aí a Mulher Maravilha, que o Pérez resolve contar, ela não tem irmã. E aí, velho, como é que fica? Como é que fica a Dona Troy? Aí lá vai o Wolfman com o Pérez explicar quem raios é a Dona Troy. Aí ela vira Troia, e aí ela morre, e aí ela ressuscita. Vira uma cagada que já passa mais de 60 anos, né? E o personagem tá aí, firme e forte. Até com o reboot dos 952, depois Renascimento e etc. Quando você pensa assim, não, beleza, personagem tal, criado por XY, personagem tal, criado por fulano e beltrano, né? A Moça Maravilha, ela tem 8 pais. É quase um filme, né? 8 autores de quadrinhos e um bebê. Ou uma adolescente. Não importa se é a Wonder Tooth ou se é a Wonder Girl, a personagem foi feita à moda Miguelão e passou, velho. Tá aí. E tá sim de personagem com esse tipo de situação. Tá sim, cara, na história dos quadrinhos. Vai pesquisar, vai falar com o Dr. Gore lá e tu vai saber com certeza. Então aguarde o próximo Causos e você pode aguardar dando o quê? Dando seu like, dando seu compartilhamento, por favor, nos seus grupos de quadrinhos, nas suas listas de discussão, o que quer que seja. E se você está apaixonado pelo conteúdo do canal e quer que a gente continue com quadros como esse, com muito conteúdo extra e outras novidades, torne-se um apoiador, quem sabe, se você puder e quiser, aqui no colabora.ai/DanielHDR ou então no Seja Membro. Cara, eu adoro fazer o Causos, sempre que vem um episódio novo eu fico louco pra contar a história pra vocês. E eu agradeço muito a audiência de vocês. Valeu, gurizada, e lembrem-se, às vezes uma cagada pode criar um universo inteiro. Ou vão dizer que o Cable não ficou bom depois de ser criado. Um abraço.